Glória a Deus, vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis 39. Vi como que o Espírito Santo de Deus é tão maravilhoso, né? Eu cheguei sábado de manhã de viagem, né? E aí viajei a noite inteira, estava cansado, fiquei dormindo de tarde, vou descansar um pouquinho. Nem vi os hinos que os irmãos selecionaram, nada aqui. E aí agora Deus, usando o Alan para ministrou justamente sobre José, né? E era a mensagem que o Senhor deu para mim pregar nessa manhã, Gênesis 39. E Deus é bom, né? Deus vai confirmando, o Espírito Santo vai agindo e vai trabalhando em todas as coisas. E é sempre bom nós estarmos na direção do Espírito Santo. Gênesis 39, todos acharam? Amém? Está escrito assim, a partir do versículo 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco do faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Amém? Até aqui. Vamos orar. Pai santo e maravilhoso, teu Espírito tem ministrado neste lugar, está ministrando aos nossos corações. E eu te peço que o teu Espírito Santo continue falando, Pai, aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja e a cada coração nesta manhã. Eis-nos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Eis-nos aqui, Senhor, para receber a tua palavra. E que o nosso coração seja uma terra boa, uma terra preparada, uma terra fértil, que dê condições da tua palavra, que é uma semente tão poderosa, Pai. Meu Deus, germinar, nascer, crescer, florescer e frutificar abundantemente nas nossas vidas. Fala conosco, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Usa a minha vida, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós vemos aqui José chegando no Egito. E ele foi levado como escravo e foi vendido a Potifar, o eunuco do faraó, capitão da guarda. E José está aqui agora como escravo na casa de Potifar. Todos aqueles que o conheciam estão longe, sua família está longe, seus irmãos estão longe. Todo mundo que ele já tinha alguma vez tido algum contato na vida está longe. E José está sozinho. E o que o Senhor quer que a gente entenda é que mesmo que ninguém esteja nos vendo, nós devemos ser fiel ao Senhor. Amém? O nosso maior desafio é andar com Deus quando ninguém está nos vendo. É no nosso dia a dia. É na nossa casa, é no nosso trabalho, é na escola, é na faculdade. Nosso maior desafio é nós continuarmos sendo fiéis ao Senhor, em qualquer situação ou circunstância. José está ali contra a sua vontade, José está ali quebrado, quebrantado pela situação, porque ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos. Um homem que era livre, agora está acorrentado. Um homem que era livre, agora é escravo. Um homem que tinha servos, agora se tornou escravo.
não é uma situação boa nem agradável. Mas Deus permitiu que ele estivesse nessa situação e dessa maneira. Isso nos mostra que Deus permite situações na nossa vida que são incômodas para nós, que são adversas para nós, que são difíceis para nós, que nos machucam e que nos fazem sofrer. E por que Deus permite isso? Porque Deus quer trabalhar no nosso interior, no nosso ser, no nosso caráter. Porque Deus quer forjar em nós algo que só pode ser forjado no fogo. Quando vai trabalhar o metal, se trabalha o metal com o quê? Com fogo. Não dá para forjar metal a frio. O metal tem que ser forjado no fogo. E a palavra de Deus diz que nós somos preciosos ao Senhor, que o Senhor trabalha em nós e nos purifica, como é purificado a prata, como é purificado o ouro. Esses metais são forjados, trabalhados, purificados no fogo. E assim o Senhor permite essas situações para trabalhar em nós, para nos forjar, para nos transformar. E aqui José, mesmo nessa condição, diz no versículo 2, o principal, o Senhor estava com José. O principal na sua vida, meu irmão, não é as circunstâncias que te envolvem, não é se você está numa posição de honra ou de desonra, porque aqui José está desonrado, é um escravo. Não é se você está numa situação em que você tem o controle ou se você está dominado. José não tinha mais o controle da sua vida, ele agora é um escravo. Ele não diz mais que hora ele levanta, ele não diz mais que hora ele dorme, ele não diz mais que hora ele come, ele não diz mais que hora ele bebe água, ele não diz mais que hora ele pode ir no banheiro. Agora ele está controlado, completamente controlado. Mas o Senhor está com José. José agora, não sei como era a sua vida com seu pai, mas agora ele tem que executar funções. Talvez com seu pai a vida fosse mais tranquila, levanta a hora que quer, né? Faz o que quer, se não está com vontade de fazer alguma coisa, não faz. Não é assim? Ah, não quero, não estou com vontade. Hoje a gente... Mas aqui não, aqui ele não está mais no controle. Mas José está com a presença de Deus, mas Deus está com José. Então, embora você esteja passando por situações adversas e que você não gostaria de estar naquela situação, você não gostaria de passar por aquilo que você está passando, você não gostaria de estar vivenciando ou tendo que fazer coisas que você está fazendo, o principal é a presença de Deus na sua vida. E a presença de Deus só vai estar na nossa vida à medida que nós buscarmos ao Senhor. E à medida que nós formos fiéis ao Senhor. Se nós formos fiéis ao Senhor, se nós buscarmos ao Senhor, então Deus vai estar conosco. Uma das advertências que Deus fez para Israel é: enquanto vocês buscarem ao Senhor, o Senhor está com você. Se vocês deixarem o Senhor, Ele vai deixar vocês também. É uma advertência que serve para nós. Então eu tenho que buscar ao Senhor, eu tenho que me submeter ao Senhor, eu tenho que ser fiel ao Senhor, quer a situação me agrade ou não. Quer as coisas estejam fáceis ou difíceis, quer a luta esteja grande ou fácil. Eu acho que fácil nunca vai estar. Sempre nós vamos estar passando por luta, por tribulação, por momento difícil. Mas o principal é a presença de Deus na nossa vida. Tudo está adverso, mas José tem algo que a Bíblia diz, e Jesus diz que nós temos que ter: bom ânimo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, não perca o bom ânimo. Como é que, pastor, o senhor sabe que ele tinha bom ânimo? Porque o versículo 3 diz que o senhor dele, que era o senhor egípcio, viu que tudo que ele punha a mão prosperava na mão dele. Então José não era alguém que fazia as coisas emburrado. Tem que fazer isso aqui, eu vou fazer, mas vou fazer de qualquer jeito. Não, ele fazia com zelo, ele fazia com amor. Ele se esforçava para fazer aquilo. E por causa disso, Deus foi abençoando. Ele tinha bom ânimo. Deus disse: tenha bom ânimo. Ele tinha bom ânimo. E o bom ânimo trouxe o favor, a bênção de Deus, a graça de Deus. De maneira que o seu senhor, o egípcio,
Versículo 4, achou graça aos olhos do seu senhor e ele serviu. E ele o pôs sobre toda a sua casa e entregou tudo que tinha na sua mão. José se tornou a pessoa mais importante da casa do seu senhor. Porque tudo que José fazia com graça. José fazia com bom ânimo. José se esforçava, não fazia por fazer. Então às vezes Deus permite situações na nossa vida para Ele ver o que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer? Como é que eu vou servir a Deus? Às vezes as situações em volta vão refletir aquilo que está dentro do nosso coração. E Deus permite isso mesmo para ver o que está dentro do nosso coração. Quando Deus fala com Israel, está no deserto, Deus disse, olha, eu coloquei vocês nesse deserto, eu estou guiando vocês nesse deserto 40 anos, eu estou provando vocês nesse deserto para saber o que está dentro do teu coração. Para saber se você ia me temer ou não, se você ia obedecer os meus mandamentos ou não. Então Deus vai permitir situações, muitas vezes na família, no trabalho, no lar, na escola, situações adversas, porque Deus quer ver o que está dentro do nosso coração. Porque às vezes aquilo que a gente fala é até bonito, mas não é bonito a maneira que nós vivemos, mas não é bonita a maneira que nós nos comportamos no meio do problema e no meio da tribulação. Tem gente que no meio do problema e da tribulação, você vê ele, você nem fala que ele é crente. Porque você vai olhar para ele, ele vai estar ali xingando, e você fala, misericórdia, meu Deus. Né? Então o que aconteceu? Deus está revelando aquilo que está dentro, que está no interior. Para que a gente olhe para aquilo e fale, meu Deus, espera aí, tem que mudar. Tem que transformar a minha vida, tem que transformar o meu caráter, eu não posso ser quem eu sou. Deus nos chamou para transformar, para trabalhar na nossa vida. Por isso a comparação é do oleiro e do vaso. O oleiro é que vai moldar o vaso, não é o barro que vai dizer, eu quero ser um vaso desse jeito. Quero ser um vaso quadrado, redondo eu não quero ser. Quero ser um vaso grande, eu não quero ser um vaso... Não, ele não tem poder nenhum para decidir. Quem tem todo o poder é o oleiro. Assim Deus quer que a gente esteja totalmente submisso nas mãos dele e que nós nos esvaziemos de nós mesmos, para que nós possamos ser cheios de Deus. Paulo, ele era alguém que era perseguidor da igreja, que não gostava de crente, que odiava crente. Tinha um ódio, uma raiva de crente, eu não gosto de crente. Tem gente hoje assim também. Mas depois que o Espírito Santo enche a vida de Paulo, Paulo é transformado. Agora ele não odeia mais crente, agora ele ama estar no meio da comunhão do povo de Deus. Agora ele não fala mais mal do Evangelho, ele prega o Evangelho. Então essa transformação tem que estar no nosso coração. Nós temos que ser moldados, transformados e trabalhados pelo Senhor. Nós vemos José aqui que não manifestava nenhuma rebeldia aparentemente na sua vida, mas mesmo assim Deus está trabalhando na vida dele. E não é de uma maneira qualquer, de uma maneira dura, de uma maneira que, irmãos, é pesada, que poucas pessoas suportariam passar pelo que ele está passando. E por quê? Porque Deus tem um propósito grande na vida dele. Então, Deus vai trabalhar na tua vida e Deus vai trabalhar na nossa vida. Ele vai nos colocar no fogo. Ele vai nos colocar no meio de situações difíceis. A Bíblia chama o Senhor Jesus homem de dores e que sabe o que é padecer. Nem Jesus teve moleza. Às vezes a gente acha que Jesus teve moleza, mas não teve. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, não fizemos dele caso algum. Tribulação em cima de tribulação, homem de dores e que sabe o que é sofrer. E a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que ele sofreu. Por quê? Será que Jesus tinha que aprender alguma coisa? Não, porque Deus não faz acepção de pessoas. Porque Deus fez com seu Filho aquilo que Ele faz em nós, porque Deus colocou Jesus no fogo assim como Ele nos coloca, porque Deus vai trabalhar de uma maneira na vida de Jesus que Ele vai trabalhar em nós, porque a Bíblia diz, naquilo que Ele mesmo foi tentado, naquilo que Ele mesmo padeceu, Ele pode nos socorrer. Então nunca você vai poder dizer, não, Senhor, Deus não sabe o que é que eu estou passando. Ah, Deus sabe sim.
Está difícil, Deus não sabe como está difícil para mim. Não, Deus sabe que está difícil sim. Talvez muito mais Jesus experimentou na carne, e com certeza eu posso dizer de mim, muito mais ele sofreu do que eu. Muito mais ele padeceu do que eu. Então ele entende perfeitamente o que eu estou sofrendo, o que eu estou padecendo. Mas mesmo assim nós temos que permanecer fiéis. Mesmo que eu sou fiel, mas parece que as coisas estão difíceis para mim, e eu sou fiel e parece que as coisas estão ficando mais difíceis para mim, o que eu faço? Permanece fiel. Porque a palavra de Deus diz que José está aqui, está saindo tudo certo, mas o inimigo não está contente. E por que o inimigo não está contente? Porque ele está em comunhão com Deus. O inimigo não vai estar triste ou feliz se você está prosperando, ou se você está passando por uma situação financeira difícil. Não é isso que incomoda o inimigo. O que incomoda o inimigo é a tua comunhão com Deus. É isso que dá raiva no inimigo. É porque você ora, é porque você louva, é porque você lê a palavra, é porque você vem na igreja. É isso que incomoda o inimigo, irmão. Não é se você está com saúde, isso não incomoda o inimigo. Não é se você está com dinheiro, não é isso que incomoda o inimigo. Não é se o teu trabalho está bem, isso não incomoda o inimigo. O que incomoda o inimigo é se você está orando, se você está buscando ao Senhor. Porque ele sabe que é isso que faz diferença. É isso que faz diferença. E ali o inimigo não está contente. E aqui vai dizer no capítulo 39 mesmo, que a mulher de Potifar tentou seduzir José. Versículo 13 diz: aconteceu que vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora. Então a mulher tentou agarrar José, e José, saiu fora. Versículo 12 diz que ela pegou na veste dele, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens da sua casa e falou-lhes dizendo: vede, trouxeste-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, ele deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a veste perto de si até que o seu senhor veio à casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher que lhe falara, dizendo conforme estas mesmas palavras, me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. E assim esteve José ali na casa do cárcere. Então a situação de José, que já era difícil como escravo, agora está mais difícil, porque agora ele é preso, está condenado. E naquela época não tem assim, você vai ficar aí 3 anos, 6 anos, tem não. Ele está ali para sempre. Está condenado aos olhos humanos. Ele está ali agora e a sua situação, que era difícil, se tornou pior ainda. Mas como é que José está encarando tudo isso? Como é que isso afeta a vida de José? Diz versículo 21, o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. José não perde a sua comunhão. José não perde a sua comunhão com Deus. Meu irmão, se as lutas e as tribulações fazem você perder a sua comunhão com Deus, se por causa de uma luta, de uma tribulação, você deixa de orar, você deixa de ler a Bíblia, você deixa de vir na igreja, o inimigo está vencendo. O inimigo está prevalecendo. O inimigo está se alegrando. Olha lá, deixou de orar. Deixou de ir na igreja. Deixou de adorar. Olha, está lá, está tão triste que ele nem busca mais ao Senhor. Ele só não vai dar glória a Deus porque ele é o diabo. Senão ele falava, glória a Deus, consegui o que eu queria. Você não pode perder por nada a tua comunhão com Deus.
Porque é mais importante do que tudo, porque tudo que o inimigo está mirando é romper a tua comunhão com Deus. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor estava com ele, o Senhor estendeu sobre ele a sua benignidade, o Senhor deu graça. A mesma coisa acontece conosco, irmão. Você está passando por uma luta, por uma tribulação, o Senhor está contigo. O Senhor está estendendo a sua benignidade sobre a sua vida, o Senhor está dando graça para você. A Bíblia diz, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas maior é Deus, que junto com a tentação Ele já dá o quê? O escape, Ele já te deu a vitória. Pastor, mas não estou enxergando a vitória, mas fica tranquilo, anda na comunhão com Deus, que no tempo certo você vai receber a vitória na tua mão. Porque nós não andamos por vista, andamos por fé. Não estou vendo nada de diferente, você não precisa ver. Eu não estou sentindo nada diferente, você não precisa sentir. Não é por sentimento, não é por vista, não é, é por fé que nós vencemos, aleluia. A fé é a prova, é a certeza daquilo que eu espero, daquilo que eu ainda não estou vendo, mas que eu sei que vai acontecer. Por que eu sei que vai acontecer? Porque eu sei que Deus é fiel. Porque eu sei que Deus está comigo, aleluia. Porque Davi diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não é porque eu não tenho medo do gigante, não é porque eu não tenho medo do leão, não é porque eu não tenho medo do urso. Olha, Davi era igual a gente, olha. Tinha medo. Imagina você dar de cara com o leão no meio do mato. Nenhum homem fala, estou tranquilo. Ninguém vai fazer assim. O medo vai vir. A angústia vai vir, você vai falar, meu Deus, agora o que eu faço? Mas a presença de Deus nos dá segurança. Mas a presença de Deus sabe, opa, está difícil, mas eu não estou sozinho. Está difícil, mas Deus está comigo. Está difícil, mas o Senhor peleja pela minha vida, aleluia. É isso que faz a diferença. A vida abençoada não é uma vida livre de tribulação e livre de angústia. Isso não é. Não existe vida livre de tribulação e de angústia. Você vê alguém e fala, não, eu estou tranquilo, não tenho luta, não tenho tribulação. Irmão, espera aí, tem alguma coisa errada. Todos os servos de Deus da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, enfrentaram lutas e tribulações. E lê então lá, Hebreus capítulo 11, os heróis da fé foram tentados, foram cerrados ao meio, foram torturados, foram mortos. Ué, ninguém teve moleza, não vai ser com a gente que Deus vai mudar a situação. Não, nós vamos passar, não, talvez não as mesmas lutas. Hoje, talvez você não encare um leão fisicamente, mas você vai encarar demônios, principados e potestades ferozes como um leão. Mas você tem que fazer o quê? Ter a certeza de que você não está sozinho. Porque quando Davi vai enfrentar Golias, ele está vendo a situação toda e ele fala, olha, você vem contra mim com espada, com couraça, com capacete, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não estou sozinho nessa batalha, todo mundo aqui que está assistindo aqui, ó, e está achando que o inimigo vai acabar comigo, vai ver que há Deus em Israel, e que Deus não precisa dessas coisas para dar vitória. Deus não precisa que haja uma espada na minha mão, Deus não precisa que haja um capacete na minha cabeça. Somos nós que olhamos e que achamos que precisamos de coisas para vencer. É a gente que acha, e se Deus fizer isso na minha vida, eu vou vencer. E se Deus me der aquilo, eu vou vencer. Nós é que achamos, irmão. Mas na verdade é que nós precisamos da presença de Deus, da comunhão com o Espírito Santo. Porque onde Deus está, onde a presença de Deus está, tudo é transformado. O Senhor está com José na prisão, e olha o que vai acontecer na prisão, versículo 22. O carcereiro mora, entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de coisa nenhuma que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então não é onde você está que importa, é com quem você está que importa. É quem está com você. Porque se você estiver num palácio e Deus não estiver com você, não vai ser bom. Se você estiver num palácio, mas se Deus não estiver com você. A Bíblia diz que Saul, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e Saul foi atormentado por um demônio. Garanto para você que a situação de José é incomparavelmente melhor na prisão
do que a situação de Saul reinando sobre Israel sem o Espírito Santo. Então não é a posição. Eu estou em honra, os homens é que medem isso. Saul está na honra, José está na desonra, é preso. É? Quem está com José? Deus. Quem é que está com Saul? Um demônio. Quem é que está honrado? A honra vem de Deus, não é dos homens. A honra vem dos céus, aleluia. A honra desse mundo aqui não significa nada. O que significa é a honra de Deus, aleluia. Saul é rei, Saul tem poder, Saul tem autoridade, Saul tem riqueza, mas não tem o Espírito Santo. José não tem nada, está vestido de trapo na prisão, mas Deus está com ele. Mas o Espírito Santo está na vida dele. Quando ele vai comparecer diante do faraó, o pessoal diz, tem que dar um banho nele, tem que dar um trato nele, porque desse jeito que ele está, não dá para levar diante do faraó. Então provavelmente, José estava ali só o trapo. Mas o Espírito Santo de Deus estava na vida dele. O próprio faraó, quando ouve José falar, diz, onde acharíamos um jovem como esse? Em quem haja o Espírito de Deus. Onde acharíamos? Porque no palácio não tem. Porque na nobreza não tem. Porque na riqueza não tem. Onde, irmão? O Espírito Santo é que faz diferença na nossa vida. E até a pessoa que não é crente, até a pessoa que não tem Jesus, ela sabe onde tem alguém com o Espírito Santo e onde tem alguém que não tem o Espírito Santo. Porque quem disse para o faraó que tinha o Espírito Santo na vida de José? Quando a presença de Deus é grande na nossa vida, quando a unção de Deus é grande na nossa vida. A palavra de Deus diz que o profeta Eliseu, aleluia, ele foi revelando muitas coisas ali do rei da Síria. O rei da Síria ficou bravo, mandou o exército capturar, Deus feriu de cegueira ali e o exército voltou. Depois de muito tempo, você vai ver lá, quase no final da vida do profeta Eliseu, Eliseu vai para Damasco, a capital do império da Síria. E o rei da Síria ouve falar, o homem de Deus está em Damasco. O homem de Deus está em Damasco. E o rei está doente, e o rei pega e fala, chama lá o seu oficial, fala, vai lá perguntar para o homem de Deus, se eu vou sarar ou se eu vou viver. Vai lá e pergunta para o homem de Deus, o que vai acontecer da minha vida. O que é isso, irmão? A presença de Deus é a coisa mais importante na nossa vida. Até aquela pessoa do mundo sabe onde tem um servo de Deus e onde não tem um servo de Deus. Ali está o servo de Deus, ali está alguém cheio do Espírito Santo, ali está alguém que tem a glória de Deus sobre a vida dele, aleluia. José foi injustiçado pelos homens, mas Deus permitiu. Deus permitiu mais essa situação adversa na vida de José. Então, da situação que ele estava na casa de Potifar para a prisão, piorou a situação. Mas não piorou foi a comunhão. Mas não piorou foi a fidelidade. Mas não piorou foi, aleluia, aquilo que José era, ele continua sendo. Meu irmão, não importa a situação que você está passando, se é fácil, se é difícil, cada vez está ficando mais difícil. Seja um servo de Deus. Manifeste a glória de Deus. A presença de Deus vai ser sobre a tua vida, meu irmão. E Deus vai destacar a sua vida onde quer que você esteja, aleluia. O carcereiro entregou a administração da prisão na mão de José. Deus não faz nada por acaso. José vai ser colocado para administrar o Egito. E aonde José aprendeu a administrar alguma coisa? Na casa de Potifar e na prisão do Egito. Onde que José aprendeu a conviver com pessoas de temperamento difícil? Na prisão. Ou vocês acham que quando ele chegou para governar, o faraó pega um prisioneiro e coloca para governar o Egito? O que acharam os servos do faraó lá? Esse cara aí, prisioneiro, saiu da prisão ontem, já está aqui mandando em nós. Vocês acham que não deu ciúmes? Você acha que alguém não torceu o nariz, não fechou a cara para José? Você acha que ninguém ficou com raiva de José ali? Mas José já estava acostumado a lidar com cara feia, com pessoa difícil. José já estava acostumado a fazer tudo isso, porque Deus preparou ele, e ele já sabia como lidar com situações difíceis, como administrar, aleluia. Deus preparou e forjou o caráter dele. Não foi fácil, irmãos, mas Deus se alegra, Deus se satisfaz com a nossa fidelidade. Olha o que está escrito de José no Salmo 105, abre no Salmo 105.
Salmo 105, a partir do versículo 16. Está escrito assim, ó, e chamou a fome sobre a terra e fez mirrar toda a planta do pão, todo o trigo, acabou. Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Em algumas versões vai dizer machucaram com grilhões. Então ele foi marcado pelos grilhões. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Nós estamos sendo provados, irmão. Também nós estamos sendo provados. A palavra de Deus está nos provando. Deus vai nos espremer. Mas não é para judiar da gente. É para nos aperfeiçoar. É para nos purificar. É para nos preparar para o propósito que Ele tem na nossa vida. E não é qualquer coisa. A Bíblia diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Deus está nos preparando para manifestarmos ao mundo sua glória. A Bíblia diz, a natureza espera, aguarda ansiosa pela revelação dos filhos de Deus. Toda a criação aguarda a glória de Deus se revelar em nós e através de nós. Amém? Então José está ali, mas a palavra do Senhor está provando até o tempo certo. E no tempo certo, Deus coloca ele no palácio. Deus entrega as coisas nas mãos dele. E ele vai se tornar uma pré-figura de Cristo. Faraó muda o nome dele. Seu nome vai ser Zafenat Paneia, o Salvador do mundo. Aleluia. E José é tão diligente naquilo que ele faz, que a proposta é para ele salvar o Egito. Mas tem tanto trigo ajuntado, tem tanta coisa ajuntada, que o trigo que tem não só serve para sustentar o Egito nos anos de fome, mas para vender para as nações vizinhas. Seu pai e os seus irmãos ouvem dizer, há pão no Egito, há trigo no Egito. Todo mundo está indo lá comprar, vamos comprar lá também. Porque Deus abençoou, Deus prosperou. Então tem o tempo da prova, mas tem o tempo da colheita. Mateus 25, 21, o Senhor diz, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então a gente tem que ser fiel no pouco, irmão. Às vezes a situação está difícil, pastor, o senhor não sabe a luta que eu estou passando, o senhor não sabe a prova, a tribulação que eu estou passando. Amém, irmão? Ser fiel, porque não vai durar para sempre. Ser fiel, porque não vai. A Bíblia diz que o cetro da impiedade não prevalecerá para sempre sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Então tem o tempo, Deus sabe o tempo certo, tem o tempo da prova, tem o tempo da adversidade. Davi, ele vai ser ungido rei, mas daí ele vai ter que começar a fugir de Saul, por causa dos ciúmes de Saul. Davi vai enfrentar Golias, ele vai ser um herói para Israel, pouco tempo. Porque logo o ciúme vem sobre o coração de Saul, e logo Davi vai ter que andar fugindo, e ele foge por anos. Por anos ele não pode fixar uma residência, por anos ele não pode ficar muito tempo num lugar, sempre ele é traído, sempre alguém vai conspirar para entregar ele na mão de Saul. Mas não durou para sempre. Chegou o tempo em que Deus tirou Saul e levantou Davi no trono. Então, tudo tem um tempo determinado na nossa vida e a gente tem que ser fiel para que nós sejamos aprovados. O selo mais importante não é se as pessoas olham para nós e ali vai um vencedor. Aquele ali deu certo na vida. Aquele ali, olha, não é isso, irmão. O selo mais importante de aprovação é de Deus. Aqui está meu servo, foi provado e aprovado. Aqui está minha serva, foi provada e aprovado. Aqui está alguém segundo o meu coração, aleluia. Passou pela prova, passou pela tribulação, mas não voltou atrás. É isso que Satanás não entendia. Satanás achou que Jó, na primeira dificuldade, ele ia jogar tudo para cima, mas ele não jogou. Esse mesmo pensamento ele tem acerca de nós. Esse daí passar na prova não aguenta não.
Aquela ali, se passar na prova, não aguenta não. E Deus está dizendo que é a mesma coisa que disse, não tem problema, eu sei quem é, eu conheço o meu servo, eu conheço a minha serva. Pode passar por luta e tribulação, mas eu vou estar com ele, aleluia. Mas a minha presença vai estar sobre a vida dele, mas a minha graça vai estar sobre a vida dela, aleluia. Eu não desisto, Deus está conosco até o fim, aleluia. E ele é o único que tem poder de transformar qualquer situação. A Bíblia diz que ele transforma o nosso choro em alegria, a nossa tristeza em festa. É ele que faz isso. Mas ele faz isso com o propósito, aleluia, de que a glória não seja nossa, mas de que a glória seja dele. E que nós estejamos, aleluia, completamente nas mãos dele, servindo o propósito para o qual ele nos chamou. Amém? Feche teus olhos.